Olá, está começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar. E hoje nós vamos falar sobre capoeira. Capoeira como muito mais do que uma arte. Capoeira como uma ferramenta de inclusão e transformação. E o nosso convidado especial é o mestre Aladim, que se tornou mestre aos 29 anos de idade e que hoje chega aqui para contar um pouco sobre essa trajetória nesse esporte, nessa arte que integra tanta ancestralidade. Seja muito bem-vindo, mestre Aladim. Muito obrigado, Gabi. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast Verbo Impactar e poder trazer um pouquinho, né, da capoeira e da minha história. Muito obrigado, viu? A gente que agradece e a gente gosta de contar, mestre Aladim, que o nosso podcast ele surgiu da ideia da conjugação do verbo impactar. Nessa ideia de que eu impacto, tu impactas, ele impacta, ela impacta e nós impactamos juntos, porque quando a gente impacta junto, isso tem muito mais força. Então eu queria entender, quando a gente fala em capoeira, antes da gente entrar um pouco na sua história e tudo, mas assim, quando a gente fala em capoeira, qual é o impacto que ela tem para a sociedade, para a vida das pessoas, para a nossa história enquanto brasileiros, inclusive? É o impacto de um meteoro, né? Impacto total. A capoeira já surgiu impactando, né? A gente disse que a capoeira ela não foi criada, ela surgiu. E ela surgiu como uma necessidade de luta pela liberdade. Então, ela já surgiu com esse impacto dentro da sociedade. Uma sociedade que era extremamente preconceituosa, né? Uma sociedade que escravizava. E ela já nasceu como uma ferramenta social, inclusive de transformação política, né? Porque muita gente pode não entender isso, mas naquela época, a política da época era uma política de escravidão. Então a capoeira ela já nasceu impactando e transformando isso. E aí o resto é história, né? Até chegar até aqui. Ela surge como uma ferramenta organizada por parte dos escravos para criar aí caminhos de inclusão, resistência. Eu acredito que ela surgiu como uma luta mesmo, né? Como uma necessidade de defesa, de luta por liberdade dentro das senzalas, dentro dos quilombos, né? É claro que ela não surgiu já com esse nome, ela tem várias origens, né? De danças, de lutas que vieram da África. Inclusive, isso é um assunto bem polêmico. Até hoje, cientistas, historiadores divergem dessa real origem da capoeira, né? Mas o fato é que a capoeira, como a gente conhece, ela surgiu no Brasil e que ela tem a sua origem ligada, assim, à luta pela libertação. Então, a gente costuma dizer que quem acha ainda que capoeira é dança, né? Eu até brinco quando eu tô dando aula, eu falo, ela é uma dança. O negão africano, na hora de fugir da senzala, começava a dançar e aí distraía os feitores, capitão do mato, e fugia, né? Então, não era assim. A capoeira, ela nasceu como luta. E hoje ela é luta, ela é esporte, ela é cultura, ela é educação. Ela é uma das artes mais completas que a gente pode conhecer. Então, de quando ela surge até os dias de hoje, eu queria que você contasse um pouco dos movimentos que ela traz, o estilo. A gente sabe que tem vários movimentos integrados, como você falou, tem também vários instrumentos, tem várias formas de você jogar a capoeira. Então, eu queria que você contextualizasse um pouco. Muita gente já chegou perto de uma roda, já viu uma roda, mas às vezes não tem esses dados dos elementos que compõem a capoeira. Sim, primeiro deixar bem claro que a capoeira ela tem várias visões, né? Cada mestre tem a sua visão. E como eu disse, nem os historiadores, nem os cientistas chegaram ainda a um veredito. Então, o que eu dou aqui é a minha visão da capoeira, não é a verdade absoluta. Todo mundo que estiver assistindo tem o direito de discordar ou concordar, né? Mas dentro da minha vivência de quase 40 anos na capoeira, dentro dos conhecimentos que eu busquei com vários mestres, com estudos, né? Essa é a minha visão dela, não é uma verdade absoluta. Então, eu acredito que a capoeira surgiu, como eu disse, dentro das senzalas, dentro dos quilombos, né? Porque o africano ele não aceitava aquela escravidão, né? Ele foi trazido à força, à revelia da África, chegou aqui, se deparou com uma realidade cruel em uma terra que ele não conhecia,
não era como o índio, que tinha mais facilidade de fugir, o indígena, né? Porque já conhecia a terra, o africano não, ele não conhecia nada, né? Ele estava sendo escravizado em uma terra totalmente... Ele não sabia nem para onde fugir. Vamos supor que hoje ele conseguisse sair da senzala. E agora? A gente vai fugir para onde, né? Então ele precisava de algo que fosse muito eficiente como luta, para poder tentar se defender, para tentar lutar contra o capitão do mato, contra o senhor de engenho, e a partir dali fugir para algum local, né? Obviamente que depois vieram os quilombos e existe até alguns estudos que dizem que essas tranças de raiz, né, que a gente acha muito bonito e tal, que isso muitas vezes era usado pelos africanos para traçar os mapas ali da senzala para o quilombo, né? Então tem muita coisa que dizem, nem tudo está comprovado, mas o que é fato é que a capoeira surgiu na época da escravidão, não com esse nome, né, mas como uma luta para que o negro pudesse lutar e se libertar, né? E aí ela foi desenvolvendo ao longo dos anos. O termo capoeira só foi utilizado pela primeira vez no final ali de 1800, já no Brasil República já, quando a escravidão já tinha sido abolida, pra você ter ideia. E a primeira vez que citam o termo capoeira é no boletim de ocorrência policial, porque ela era proibida, né? Então você tem lá, se eu não me engano, é uma referência só nesse século, né, de 1800, dizendo que algum capoeirista da época foi preso por praticar a capoeiragem, né? Praticar a capoeira. E aí sim, já a partir de 900, você tem vários registros desse nome, capoeira, sempre nos boletins de ocorrência da polícia. Tem um significado o nome? Ah, aí é outra coisa que muita gente diverge, né? Eu gosto do significado do idioma tupi-guarani, né? Que significa mato ralo, que foi o primeiro que eu aprendi desde criança, né? Hoje em dia são tantos estudos e vem as polêmicas, né? Que capoeira também é aquele cesto que, que as africanas utilizavam na cabeça para levar para feira, né? Para vender os seus produtos. Então tem várias vertentes também, mas eu gosto muito dessa, que capoeira significa mato ralo em Tupi-Guarani, né? Que muitas vezes quando o escravizado ia praticar capoeira, ele ia para o mato, para o senhor não ver ele praticando, né? Então eu imagino que quando chegava o senhor de engenho e perguntava, cadê o negro? Ah, tá lá na capoeira, tá lá no mato, né? Mas, como eu disse, isso é algo que não há comprovações, até porque o termo propriamente dito só foi encontrado até hoje na história, ali no final de 1800 mesmo, nos boletins de polícia. E aí a questão dos instrumentos. Hoje o que a gente mais conhece, mais chama mais atenção, vamos dizer, numa roda é o birimbau, mas tem vários instrumentos que compõem a capoeira. Desde o início da história são os mesmos instrumentos. Como é que foi essa evolução? Não, é interessante que o berimbau veio bem depois, né? É. A princípio eram os tambores, né? Porque já vinham de outras manifestações culturais lá da África, como a dança da zebra, o lingolo, né? E muito depois é que veio ser introduzido o berimbau. E padronizado como é hoje é muito recente, né? Que você tem fotos, por exemplo, de rodas onde estava o grande mestre Pastinha na roda e na roda tinha uma viola, tinha um triângulo, né? Então, essa coisa de você ter ali a charanga, que a gente chama aqui na capoeira Angola, são 3 berimbaus, pandeiro, agogô, reco-reco, atabaque, né? E na capoeira regional, com o mestre Bimba, ele colocou um berimbau apenas ladeado com 2 pandeiros, então um pandeiro de cada lado com berimbau no centro, né? E hoje em dia, a capoeira contemporânea, ela vem adotando mais essa coisa dos 3 berimbaus, né? Mas isso é muito recente. Então, antigamente, realmente eram mais os tambores. E qual que é a diferença dos tipos de capoeira? Ah, legal, bacana. Então, como eu falei, né? Em 1888 a gente teve a abolição da escravatura, certo? Mas a capoeira continuava proibida, né? Quando nasceu Mestre Pastinha, Mestre Bimba mesmo nasceu em 1900. Então, eles nasceram em plena proibição da capoeira. Eles praticaram a capoeira enquanto a capoeira era proibida, né? Somente ali, já na década de 30, 1930, 1933, é que Mestre Bimba criou a luta regional baiana. Ele fez isso porque, naquela época, vinha chegando várias artes marciais do exterior, né? Principalmente do Japão, o karatê, o judô, tinha um boxe também.
E todas essas artes marciais começaram a virar moda e a capoeira foi ficando de lado. O mestre Bimba percebeu que se ele não fizesse alguma coisa, a capoeira ia ser esquecida, principalmente como luta. Então ele reorganizou ali a capoeira antiga, ele adicionou outros elementos de luta, né, como o próprio boxe, como o batuque, que era uma luta antiga que o pai dele praticava, com a própria capoeira antiga, e ele criou uma capoeira mais ofensiva, né? Ele tirou um pouco a parte lúdica da capoeira, porque a capoeira ela foi criada a princípio para ser disfarçada em dança, né? Eu até brinco, o negro fez um negócio tão bem feito que até hoje tem gente achando que ela é só dança, mas ela era disfarçada em dança, porque precisava ser assim. O capitão do mato, senhor de engenho, jamais ia deixar o africano praticar uma luta que ele iria usar depois contra eles, né? Só que já ali em 1900 e pouco, já não precisava mais ser disfarçada, pelo contrário, estavam tendo outras lutas chegando e o capoeirista precisava se afirmar aí sim como luta. E foi o que o mestre Bimba fez. Ele criou a luta regional baiana e passou a desafiar todos os lutadores da época. Dizem que ele nunca perdeu um desafio, ele era apelidado de 3 pancadas, que era Uau! o máximo que os adversários aguentavam, 3 pancadas e acabou. E aquela luta regional que ele criou, com o tempo passou a ser chamada de capoeira regional, Uhum. né? Então veja, isso em 1930. Quando ele criou de fato essa luta, surgiu aquela pergunta, tá, se essa é a capoeira regional, e aquela capoeira antiga, qual que é? Né? E aí o nome Angola acabou pegando, acredito eu, porque alguém falou, qual? Capoeira antiga, capoeira que veio de Angola, capoeira de Angola. Então E aí acabou fez essa pegando. diferenciação. Então, na minha visão, existem 2 tipos de capoeira. Por mais que hoje existem vários grupos, vários mestres e a capoeira ela está em constante evolução. Existe, por exemplo, a capoterapia do mestre Gilvan, que é uma atividade maravilhosa para os idosos, né? Mas basicamente você vai ter 2 estilos de capoeira na sua origem, né? Que é a capoeira regional que foi criada, essa foi criada mesmo pelo mestre Bimba ali na década de 1930. E a capoeira Angola, que na verdade é a capoeira antiga, capoeira primitiva, que graças a vários mestres, onde o mais importante é o mestre Pastinha, que é contemporâneo ele de mestre Bimba, eles organizaram para que ela não se perdesse. E hoje, graças ao trabalho de vários grupos sérios de capoeira Angola também, ela vem sendo mantida e preservada, porque quem faz capoeira sabe que apesar da capoeira ser uma só, mas existe uma diferença muito grande entre Angola e regional. Então, a diferença que você me perguntou é basicamente essa. Uma é a capoeira antiga, que é uma capoeira com elementos mais lúdicos, né, mais ligada na ancestralidade africana mesmo. E a outra veio a partir do mestre Bimba querer mostrar que a capoeira era luta mesmo. Né? E aí veio a capoeira regional, que hoje é mais contemporânea. Muita gente, inclusive, né, uma curiosidade, muita gente diz que faz capoeira regional hoje em dia, porque é uma capoeira rápida, cheia de floreio, mas na verdade não é a regional que Bimba criou. Então ela já se desenvolveu, já mudou. Poucas pessoas hoje mantêm a capoeira regional, como o mestre Bimba aqui em Brasília. Eu posso citar o mestre Paulão, lá de Taguatinga, esse um autêntico discípulo de Bimba, ele até parece mestre Bimba, negão de uns 3 metros de altura. Esse mantém mesmo a tradição, mas são poucos que mantêm a regional como ela foi criada. E você falou em curiosidade aí, e tem uma curiosidade sobre você, que você tem o primeiro contato que você se lembre com a capoeira aos 3 anos de idade, pequenininho. Foi. Na verdade, um dia alguém me perguntou assim, Aladim, quando você começou a capoeira? E eu não consegui responder. Eu não consegui responder. Falei, cara, realmente, eu não me lembro quando eu comecei. Porque eu sou capoeira desde que eu me entendo por gente, né? E aí eu tive que perguntar pro meu pai. Meu pai, quando foi que eu comecei capoeira? Aí ele me contou essa história. Falou que com 3 anos de idade, a gente estava em uma praia. Meus pais eram meio viajantes na época, né? Década de 90 ali. Viajava as praias vendendo guaraná em pó, fazendo tererê. E aí tava tendo uma roda de capoeira. E eu vi aquilo ali, meu pai falou que foi amor à primeira vista, que eu já entrei na roda, já saí fazendo aú, bananeira e não parei mais. Nossa Senhora, super prodígio. E desses 3 anos de idade até os 29, quando você se torna mestre, um mestre muito novo também. Sim. Como é que foi essa trajetória aí? Como é que foi esse caminho? Legal. Pois é, como meu pai mesmo disse, dos 3 anos pra frente eu não parei mais a capoeira, né?
Eu sempre digo que meu pai foi meu primeiro mestre, porque eu acho que foi ver ele entrando numa roda, aquela coisa mágica para uma criança, primeira vez. Se para um adulto, quando vê a capoeira pela primeira vez, de algo fantástico. Hipnotiza uma capoeira. Você imagina para uma criança que vê o seu pai entrando na roda. Eu nunca tinha visto meu pai fazer nada. De repente ele estava dentro de uma roda jogando. Pensei, cara, meu pai é um mestre. E detalhe, meu pai nunca treinou capoeira numa academia. Meu pai nunca ganhou uma corda, nunca teve uma graduação dentro da academia. Mas para mim ele foi o meu primeiro mestre. Porque a partir daquele dia a capoeira virou uma brincadeira de pai e filho, né? Virou uma coisa realmente pai para filho. Então, eu lembro da gente sempre brincando de capoeira, sempre. Toda a minha brincadeira com meu pai, dos 3 anos para frente, era com a capoeira. Até que, com 6, 7 anos, a gente morava em Alto Paraíso, lá na Chapada dos Veadeiros, e um baiano chamado Juba, que eu tenho um carinho enorme em memória, né? Ele veio a falecer tem uns 2 anos, mas sempre vou trazer ele na minha trajetória. Inclusive, foi ele que me apelidou de Aladim, né? Que eu trago até hoje. Lindo. E ele foi o primeiro mestre que eu tive dentro de uma academia. Ele tinha um projeto social lá na comunidade, e eu lembro que com 6 para 7 anos, meu pai me matriculou, e ele chegou aí em algumas aulas, mas mais para me incentivar, né? Então, eu nunca mais parei de treinar. Depois do Juba, eu treinei com o professor Angolinha, que apesar de ter o nome de Angolinha, não tinha nada de Angola, a capoeira dele. Ele era um policial militar muito rígido, então os treinos dele, para você ter ideia, tinha até sequência de soco. A capoeira dos anos 90, de forma geral, ela foi uma capoeira muito ofensiva, até de certa forma violenta. Ela estava ali querendo se firmar como luta, né? Então, não era fácil, principalmente para uma criança, né? Chegava nas rodas, sempre tinha aquela troca, aquela autoafirmação. E eu peguei isso criança, então hoje eu vivo da capoeira, né? Para mim a capoeira é principalmente uma ferramenta de educação. E a gente vai criando cada vez métodos de educar por meio da capoeira. Então, hoje, a forma que a gente ensina é muito diferente da forma que eu aprendi quando eu era criança. Mas você aprendeu com vários mestres. Isso trouxe vários olhares diferentes para Sim. você, imagino. Com certeza. Como eu falei, tive uma Angolinha, depois eu tive, foram muito importantes na minha trajetória, o Buriti, o Sami, que são 2 irmãos calungas, né? Então, eles são quilombolas mesmo, de origem lá da Chapada. Foram muito importantes na minha trajetória, até chegar no Fabrício, que ainda tem um projeto de capoeira Angola, lá na Chapada dos Veadeiros. E assim, ele foi um divisor de águas, porque ali sim eu comecei a entender o que era capoeira Angola, ali eu comecei a entender que tinha uma diferença de Angola para regional. Então ali eu comecei a ter mais o fundamento da capoeira mesmo, né? E treinei alguns anos ali com o Fabrício, até vim de vez para Brasília. Em 2006 eu me mudei, rodei bastante e acabei parando aqui em Brasília, lá no Riacho Fundo, onde eu conheci o Mestre Cobra, que foi outro divisor, o Mestre Cobra, Centro Social e Cultural Grito de Liberdade, onde aí sim foi uma faculdade da capoeira na minha vida. E lá você tinha capoeira Angola, você tinha regional, você tinha tudo muito bem fundamentado, né? A regional do jeito que tinha que ser, Angola do jeito que tinha que ser, o batidão, que é uma invenção meio aqui de Brasília, que é um ritmo bem acelerado, e você tinha as danças. Então, uma complexidade, uma variedade, diversidade muito grande da capoeira e da cultura no geral. E a capoeira, ela traz isso, né? Na verdade, por meio da capoeira, você preserva toda uma gama cultural, como maculelê, como samba de roda, né? Então a capoeira ainda tem essa importância. E ali foi um divisor, eu passei 4 anos treinando com o Mestre Cobra, aprendi muito lá, e quis a vida que eu saísse. E eu nunca pensei em montar o meu próprio grupo, em ser mestre, né? Mas como eu passei a viver de capoeira, acabou que esse nome Raízes surgiu desse projeto que eu criei. Que é o nome do seu instituto hoje. Que hoje nós somos um instituto, né, com CNPJ, trabalhamos no terceiro setor, com resgate, com formação, com profissionalização e geração de renda, inclusive dentro da periferia, né? O nosso projeto nasceu no Varjão em 2007, né? Eu comecei a treinar em 2006 lá com o Mestre Cobra no Riacho. Em 2007 eu me mudei para o Varjão porque eu queria desenvolver um projeto lá. Eu senti que era uma comunidade que precisava, né? Na época o Varjão era muito mais carente do que ainda é, né? E conheci alguns capoeiristas de lá, dentre eles o Dentinho, contramestre Dentinho, que hoje é meu amigo, meu irmão,
Ele que me levou para dar aula no Varjão, ele já dava aula, tinha alguns alunos lá, né? E aí ele simplesmente pegou os alunos que ele tinha e colocou na minha mão. Falou, quem vai dar aula agora é você, né? Então a gente começou esse projeto lá. E como é que é a importância assim do mestre ao longo da trajetória de um estudante, de um aprendiz de capoeira, vamos colocar assim? Então, não tem como você aprender se não tiver quem ensine. E o mestre, ele é o detentor máximo do conhecimento da capoeira, né? Apesar de que hoje em dia isso é uma vantagem, quando eu comecei capoeira você não tinha YouTube, você não tinha internet para pesquisar, para você conseguir um VHS, por exemplo, do Mestre Pastinha, era uma dificuldade enorme, né? Então você não tinha essa facilidade de conhecimento que hoje você tem. Hoje você entra ali no YouTube e você tem aulas completas de todos os tipos de capoeira, o que eu acho legal até certo ponto, porque toda essa tecnologia nunca vai superar o conhecimento de um mestre. A gente diz que a capoeira você aprende no hálito, que é isso aqui, é essa proximidade que nós estamos tendo, né? Então o mestre, ele é fundamental, você respeitar e você valorizar os mestres, principalmente os mestres de capoeira no nosso país, que é uma coisa que ainda precisa melhorar muito, muito. A gente hoje até tem alguns fundos de apoio à cultura, algumas premiações culturais, mas ainda não atende a imensa gama de mestres que você tem fazendo trabalho de resgate, fazendo algo nas periferias que o governo não consegue fazer. E além também do aprendizado da capoeira como essa arte que ela é, tem também os valores que a própria atividade, o próprio esporte traz. Com certeza. E que na capoeira isso é muito forte. Muito forte. O respeito ao mestre. Eu acho que isso vem da tradição africana também. De sentar em roda, de respeitar o mais velho, de cuidar do mais novo, né? Então a capoeira ela traz muito isso, né? Da humildade, da disciplina e de buscar ser alguém melhor, né? Eu tenho esse lema, tentar ser melhor todos os dias, né? Um dia melhor do que o outro. E eu não seria o que eu sou se não tivesse passado por todos esses mestres na minha vida, onde hoje, com certeza, o mais importante é o meu mestre, mestre Jacaré, que foi o cara, assim, que depois que eu montei o meu trabalho, ele que me abraçou e não soltou mais, né? Falou, vem que você é meu e nunca me cobrou nada, nem dinheiro, nem me cobrou botar nome dele em lugar nenhum. Ele simplesmente viu um capoeirista e falou, cara, esse menino precisa de apoio. E me apoiou para a gente poder chegar onde nós chegamos hoje, 18 anos de projeto, vários jovens formados nesse projeto que hoje têm a sua renda por meio das aulas de capoeira também. Como é que é esse projeto? Como é que funciona o Instituto Cultural Raízes? Então, atualmente, o Instituto Cultural Raízes, ele trabalha em vários setores, né? O principal, que é o foco, a essência dele, que são os projetos sociais. Como eu disse, a gente começou em 2007 lá no Varjão, então já são aí 18 anos de caminhada, a gente mantém isso. Nessa caminhada, a gente construiu algumas parcerias muito valiosas, como, por exemplo, com o CF1, que é o Centro de Ensino Fundamental 1 do Varjão, onde atualmente a gente atende quase 700 crianças dentro da grade curricular. Caramba! É uma luta minha, Bastante. porque eu não conheço outra escola, nem particular nem pública, e é uma escola pública, que tem a capoeira dentro do seu currículo. Entre uma aula de matemática e uma de português, você tem lá a capoeira, né? Então, essa é uma das nossas vertentes de trabalho, trabalho social. A gente atende a comunidade do Varjão também na Casa de Cultura, né? Gratuitamente. Então, eu digo que a capoeira, ela sempre fez um resgate social, mas esse resgate, com o tempo, eu passei a considerar ele incompleto. Porque a gente pega criança muito nova, hoje a gente tem alunos de 10 meses de idade. 10 meses? Como assim? Antes de completar um ano, antes de aprender a andar, já está aprendendo capoeira. Como assim? Explica pra gente. São metodologias, né, que a gente foi aprendendo. Mas eu passei a considerar incompleto, porque pega ele bebezinho, quando chega nos 14, 15 anos, principalmente na periferia, o jovem parava de treinar, porque ele precisava de um trabalho, ele precisava da renda dele. E aí, periferia sabe como é que é. Nem todas as oportunidades de renda eram boas, né? Infelizmente, a mais fácil sempre é o pior caminho. Então, a gente foi além de fazer o resgate social. E hoje a gente faz a profissionalização e a geração de renda por meio da capoeira. O que é isso? Eu pego a metodologia que eu criei ao longo de 18 anos dentro de sala de aula, dando aula, ensino o jovem a dar aula de capoeira, inclusive para criancinhas de 10 meses, 1 ano de idade.
E a partir dali a gente encaminha eles para escolas particulares. Então a gente não depende mais apenas de doação ou apenas do poder público, que geralmente projeto social é isso. Ou vai depender sempre de um recurso público, que raramente tem, ou de bons samaritanos que apoiam ali com abadá, uma corda, né? Nessa cadeia você foi cavando e criou, inclusive, oportunidades ao promover aí aulas de capoeira para bebês de 10 meses. Então Exatamente. foi um mercado novo que você abre Exatamente. e aí você vai capacitando os seus aprendizes para que eles possam trabalhar. Exatamente. Hoje nós estamos dentro de escolas renomadas aqui Posso falar o nome? A Pode gente está falar. dentro da Maple Bear, que é a escola canadense, né? Estamos dentro do Sagrado Coração de Maria. Estamos no INDE também, que é uma das escolas mais antigas do Lago Norte, né? Girassol, Moara, que é uma escola também de uma pedagogia antroposófica, né? Então, assim, a gente está em várias escolas, temos várias turmas particulares também, onde eu encaminho os jovens para estar tudo para que ele possa continuar acreditando na capoeira, não só como cultura, não só como esporte, qualidade de vida, mas como geração de renda, para que ele tenha dignidade por meio da capoeira também. E como é que vocês estruturaram, como é que você estruturou essa metodologia que abriu tantas possibilidades dos 10 meses de idade à vida adulta? Como é que foi Gabi, essa jornada? Olha, 2011, fui contratado por uma creche. Primeira vez que eu fui contratado de verdade, que até então dava aula em troca de poder almoçar na escola, troca de um prato de comida aqui, né? Aí, 2011, eu consegui um contrato mesmo. Aí, cheguei na creche para dar aula, entrei na sala, aquele tanto de bebezinho que mal conseguia ficar em pé. Eu, que vim de uma capoeira bruta, onde escreveu não leu o palco meu, né? Quando eu olhei para aquele tanto de criança, eu falei, o que eu vou fazer com essas crianças? Né? Não vai adiantar dar bronca, porque elas nem entendem o que eu tô falando. Elas não vão sabem... chorar mais. Elas vão chorar mais, elas não sabem falar. E aí foi onde eu entendi o que é o lúdico, né? O quanto que o lúdico pode ser uma ferramenta de formação, principalmente para os bebezinhos, né? Então começou ali. Claro que de lá para cá foi muita história, a gente precisaria de uns 10 podcasts para eu contar tudo, mas começou ali, quando eu entendi que eu ia ter que criar. Eu precisava daquele contrato, eu precisava daquela renda, né? E eu ia ter que dar um jeito de ensinar aquelas crianças a jogar capoeira. E deu certo, né? Fui tentando daqui, tentando dali, e o tempo ele vai te ensinando. Você vai vendo o que funciona e reutilizando, o que não presta você joga fora. E isso fez com que hoje a gente tenha um método muito bem estruturado para crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas de todas as idades podem fazer capoeira, principalmente com o nosso método. Está comprovado que dá certo, né? Quem fez uma vez se apaixona, continua. E é esse método que eu passo para os meus professores, para que eles trabalhem também. Eu digo que primeiro a gente tem que conquistar o coração, depois a razão. E como é que é isso? Você divide por idades, por graus de conhecimento? Como é que você faz essa aplicação aí nos diversos grupos, principalmente nos projetos sociais, que muitas vezes você acaba integrando pessoas diferentes, né? De gerações diferentes sim. Também. É sempre legal o intercâmbio, né, de gerações de idade. E a capoeira, ela facilita qualquer tipo de intercâmbio, porque ela já traz isso nela, essa essência, né? Mas, a princípio, de forma geral, a gente divide por idade. Então, você tem ali, como eu falei, de 1 ano a 3 anos de idade. Aí chega um bebezinho de 10 meses, 8 meses. Eu já tive bebê de 6 meses na minha aula, né? Se conseguir acompanhar ali, geralmente com a metodologia para essa faixa etária de 1 ano, consegue acompanhar, né? Mas, em geral, é de 1 ano para cima. De 1 ano até 3 anos é uma metodologia. De 4 até 6 anos, 7 anos é outra metodologia. De 7 anos até 10, 11 anos é outra metodologia. E assim vai, né? De 11 anos para frente já dá para treinar mais a parte técnica. Hoje, como eu falei, tem a capoterapia para o idoso, que aí não é criação minha, essa eu aprendi com o mestre Gilvan, me encantei, trabalho fantástico mesmo. Como é que é essa capoterapia? Ela é uma terapia corporal que utiliza elementos da capoeira. Então ela não é um estilo diferente de capoeira, tem muita gente que confunde. Não, o mestre Gilvan ele queria levar a capoeira para os idosos, mas existia um risco do idoso se lesionar, porque a capoeira, os movimentos... Imagina o idoso fazendo uma bananeira, né? Então, assim, ele alterou ali, adequou alguns movimentos da capoeira para que o idoso pudesse fazer, junto de músicas. E é muito legal, porque você resgata músicas de ciranda, de quando o idoso era criança.
Aí você tem comprovação de que isso reduz o mal de Alzheimer, né? Ajuda idosos que tinham dificuldade motora a se movimentar melhor. Então é um trabalho muito gratificante. Eu sempre trabalhei com criança, né? Quando eu conheci a capoterapia e comecei a trabalhar com idoso, eu vi o quanto que isso também é gratificante demais. Tão bom quanto trabalhar com um bebezinho ali, com a Cada criança. etapa da vida com a sua beleza. Agora, a capoeira ela é muito completa porque tem esses elementos todos que você falou. Tem o movimento do corpo, tem a música, tem o espaço ao ar livre, muitas vezes, tem essa integração de várias gerações. Quando se forma uma roda, você vê muitas pessoas, de crianças a idosos, que já praticam. O que que mais te fascina? Nossa, que pergunta! O que mais me fascina? Eu acho que o que me fascina é ver o quanto as pessoas se encantam com a capoeira, sabe? Que muitas vezes a gente, depois de tantos anos dentro da capoeira, mais de 30 anos na capoeira, às vezes a gente duvida. Uma vez eu tava pensando, poxa, eu tenho um primo que é médico, tenho outro primo que é advogado, eu fiz o que da minha vida? Virei capoeirista, né? E a gente começa a desacreditar do dom e do propósito que Deus nos deu, né? Então, quando eu dou uma aula eu até me emociono, porque são tantos testemunhos. É uma mãe que diz que a filha nasceu prematura, com um monte de dificuldade, teve que fazer várias cirurgias logo que nasceu, e indicaram para ela psicomotricidade, mas a criança não fazia de jeito nenhum a psicomotricidade, e na capoeira ela se encontrou. A criança que chegou debilitada, não conseguia ficar em pé, hoje faz bananeira, com 3 anos de idade, ela entrou na capoeira com 1 ano e pouquinho. Então, quando a mãe traz esse testemunho da diferença que a capoeira fez para a filha dela, né? São tantos testemunhos do filho que estava indo pro caminho errado ali na sua pré-adolescência, e a capoeira ajudou a resgatar, a encaminhar esse menino para um caminho melhor. Eu acho que é isso que mais me fascina, sabe? É a história das pessoas dentro da capoeira. É a transformação. E você O tem impacto. o impacto. E você também tem uma história. Você me contava que você passou por um momento mais novo de separação e que você flertou com um processo de depressão. Sim. E a capoeira te resgatou, te puxou. Sim, exatamente. Capoeira sempre esteve dentro da minha vida, né? Mas tem períodos que a gente tá mais, tem períodos que tá menos, né? E eu fui pai muito cedo, né? Com 16 anos eu já encomendei um bebê, e eu quis arcar com isso. Eu me mudei lá de Alto Paraíso, interiorzinho do Goiás, para o Rio Grande do Sul, para não deixar minha filha nascer sem a presença do pai, né? E foi uma coisa assim, uma transformação muito impactante, né? E pro lado ruim, né? Porque sofri muito preconceito. Então, assim, foi um momento muito difícil na minha vida, onde eu fiz tudo para estar ali com a minha filha, mas tanto eu quanto a mãe dela, muito jovens, né? Acabou que não deu certo essa relação, e eu não soube lidar principalmente com a falta da minha filha, que eu era muito ligado a ela. Eu que trocava fralda, eu que alimentava ali, dava papinha, tudo. Então, quando eu me vi sem ela, eu fiquei sem chão ali com meus 17, 18 anos, né? Não tinha maturidade para lidar com aquela gama de sentimentos. E eu entrei numa depressão muito profunda. E eu passei dias sem sair de casa, sem comer, até que um dia foi como se Deus falasse: sai. E eu fui dar uma volta lá no Riacho. Foi onde eu vi a roda de capoeira lá do Mestre Cobra, do Mestre Minhoca, da galera lá, né? Que fazia capoeira naquela época. E aquilo foi o que me deu fôlego de vida novamente, né? Falei, cara, é isso. Reencontrei o meu propósito. E aí, Deu aquela injeção de ânimo. exatamente. E aí me resgatou. Falo que o nosso projeto é para resgatar, e o primeiro resgate foi eu, né? Lógico, quando a gente fala de resgate, a gente pensa logo em drogas, em violência, e ela faz esse resgate de forma magistral. A capoeira tem esse poder, mas às vezes a gente tem drogas piores do que a substância química e não sabe. A depressão hoje é o mal do século, né? E muita gente não vê isso, não percebe que tá nesse vício depressivo. Então, se você tá nessa situação, procure a capoeira, que ela vai te ajudar. E é isso, a gente vive esse mal do século com a depressão e também a ansiedade, e as pessoas também estão num momento de muito isolamento, de solidão. E a capoeira, ela te leva para o meio de uma roda, né? Então ela faz essa transposição desse isolamento para um lugar de não julgamento, de acolhimento, de integração. E aí, como é que você percebe os resultados para os seus alunos, principalmente alunos da periferia que lidam com tantas dores todos os dias?
A gente vê de várias formas, né? Tanto esses que a gente pode constatar de forma mais pontual, que são os que continuam comigo, que viraram professores, que hoje têm a sua fonte de renda por meio da capoeira também, né? Mas tem aqueles que não seguiram treinando, mas que se formaram, né? Que seguiram carreira, que apesar de não terem virado capoeiristas, mas a capoeira ajudou a que eles entendessem o que é disciplina, o que é propósito de vida, para que eles pudessem aplicar isso na vida deles e hoje estarem bem empregados, estarem formados numa faculdade, né? E aí, falando em valores, disciplina, foco, são valores bem típicos dos esportes, de forma geral, né? Você se centrar, você respeitar. Quais são os princípios e os valores que você acha que são bem típicos da capoeira? Assim, o que mais te chama a atenção? E que quando você vê um aluno ou um professor que se forma com você, que você fala, nossa, plantei essa semente aí dentro. Primeiramente o respeito, né? Falo que a capoeira tem essa questão do respeito ao mais velho e o cuidado com o mais novo. A gente trabalha muito isso nas aulas, né? Segundo é a força de vontade, porque quando você cai, você aprende a se levantar. Então você aprende a nunca desistir. A capoeira te dá essa força de vontade para superar os obstáculos do dia a dia, as dificuldades da vida, né? Aí vem a disciplina, vem a humildade, são tantos valores envolvidos, né? Como toda arte marcial. Mas eu acredito que a capoeira, ela transmite isso de uma forma mais cotidiana, sabe? Mais sensível, porque você tem uma relação muito forte ali com o mestre. Então a gente diz que a gente não tem um grupo, a gente tem uma família. É a família da capoeira. Você até me disse uma coisa que me chamou a atenção, algo como eu não estou na capoeira, eu sou da capoeira, né? Tá dentro de você, é maior do que você. Eu não faço capoeira, eu sou capoeira, né? É algo que faz parte da minha essência. Não é apenas um hobby, não é algo que eu pratico, mas é algo que está em mim, realmente, é exatamente isso. E tem muita gente que flerta com esse esporte, esse movimento, essa dança, mas olha e fala, caramba, será que eu tenho coordenação motora? A capoeira é para qualquer pessoa que tenha disciplina ou não, mestre Aladim? Qualquer pessoa, até para quem não tem a disciplina, porque ela vai aprender lá dentro da capoeira. E os adultos precisam aprender com as crianças. A criança, ela olha, ela já sai fazendo já, né? Ela não tem medo. O adulto eu percebo que é muito medroso, tem essa coisa de, mas eu já passei da idade, gente. Não tem isso, enquanto a gente está vivo, a gente tem oportunidade. Então, se você já fez capoeira e tem vontade de fazer novamente, volta. Não tem esse negócio de idade. E se você nunca fez, você tem que fazer. Você vai morrer e vai perder a oportunidade de conhecer essa atividade que é tão maravilhosa. Como eu disse, hoje a gente tem alunos de 1 ano a 90 anos. Mas e aquele negócio de flexibilidade, aprender a plantar bananeira mais velho? Como é que é Não, isso? você só vai adquirir aquilo que você faz. Você só vai colher aquilo que você planta. Talvez você não vá sair dando salto mortal, né? Nem eu consigo mais. Eu vejo uns caras hoje em dia treinando aí. Hoje a capoeira tá virando esporte de alta performance também. Que eu me achava um bom capoeirista 10 anos atrás, mas eu olho o que os caras estão fazendo hoje em dia. É claro que nem tudo a gente vai dar conta de fazer como o outro, mas a gente não tem que olhar para o outro. A gente tem que olhar para nós mesmos e ver o máximo que eu posso tirar de mim, do meu próprio potencial. E viver bem, viver com qualidade de vida. Acho que o principal é isso. Se você é uma pessoa sedentária, você não tem qualidade de vida. Então, a primeira coisa é procurar um exercício, seja qual for. A capoeira, ela vai além do exercício físico, né? Ela tem a questão da música, do emocional e da socialização. Porque para fazer capoeira, você vai precisar de, no mínimo, mais uma pessoa para fazer os movimentos com você. Uma roda você não faz com menos de 10 pessoas. Então, você precisa socializar, né? Aí a gente já está falando do físico e do mental, ou seja, saúde integral. Exatamente. E social também, né? E como é que você vê, assim, o fato de que a capoeira agora está flertando como um esporte de alto rendimento? Eu acho muito legal, apesar de não ser o meu foco, eu nem posso aprofundar muito nesse assunto, né? O meu foco é a capoeira como ferramenta de educação, inclusão, mas eu acho muito legal porque, por exemplo, você tem as Olimpíadas de 4 em 4 anos. Toda vez que você tem uma Olimpíadas, cresce o número de gente querendo praticar judô, querendo praticar natação, balé. Balé nem tá nas Olimpíadas, mas a ginástica, né? E a capoeira, ela tá sempre ali.
né? A capoeira, eu digo que ela nunca tá na moda, mas nunca sai de moda. Ela é resistência. Mas uma vez que você consiga, imagina você ter a capoeira dentro das Olimpíadas. Assunto polêmico, muita gente não vai gostar, mas é uma porta de entrada. É claro que a gente não pode perder a parte cultural da capoeira, mas você precisa levar a capoeira para o mesmo patamar que outras artes marciais estão hoje em dia. Nem que seja só para ser a porta de entrada. Então, acho muito legal trabalhos como o do mestre Aritana, lá do VMB, que está fazendo um trabalho fantástico, elevando o nível da capoeira. A capoeira está até em canais hoje de pay-per-view, entendeu? Então, eu acho muito bacana. Isso faz com que aumente a quantidade de praticantes da capoeira, ainda que seja uma capoeira esportiva, não é necessariamente a capoeira na sua plenitude, mas é uma porta que se abre. Aí vai do atleta querer ser um capoeira também, ou não, eu quero ser só um capoeirista, um praticante do esporte capoeira. Legal também, mas você está divulgando a capoeira. Então é aquela máxima, né? Se não está contra mim, está comigo. E como é que a capoeira dialoga com outras lutas, outras artes marciais, outras lutas, enfim, outras vertentes dessa linha? Até com a dança também. Eu sou suspeito para falar, porque eu sempre fui apaixonado por artes marciais. Quando pequeno, adorava ver os filmes do Bruce Lee, do Jet Li, do Jack Chan, do Van Damme, dessa galera toda. Eu até brinco com meus alunos que eles têm um pouquinho da linhagem do Bruce Lee, porque nessas andanças, né, de conhecer muita gente, eu tive a oportunidade de treinar diretamente com um aluno do Dani Inosanto, que foi discípulo do Bruce Lee, né? Então peguei um pouquinho lá das técnicas do próprio Bruce Lee, treinei karatê, até hoje treino, sou faixa marrom, treinei com o Sensei Átila, Sensei Ulisses, do Dojo Watanabe, Sensei Luiz Tazuki Watanabe foi o primeiro brasileiro campeão mundial, né? Então, assim, atualmente eu treino com o Sensei Márcio, lá do Paranoá. Então, assim, eu sou apaixonado por todo tipo de arte marcial. E quando eu era criança que eu queria misturar as lutas, não me deixava. O mestre karatê dizia que não ia ser legal fazer a capoeira porque ia me atrapalhar na minha base do karatê. O da capoeira dizia que o karatê ia me deixar muito duro. E eu falo, cara, eu acho que eu fui um pouco precursor dessa história do MMA. Porque eu, moleque, eu já tinha essa visão de que não, a base do karatê me ajuda na capoeira. A flexibilidade da capoeira me ajuda no karatê. E hoje, com o fenômeno aí das artes marciais mistas, você vê que todo mundo tem que treinar de tudo. Como o Bruce Lee dizia, não existe uma luta melhor do que a outra, mas um lutador mais bem preparado. E o mais bem preparado vai ser aquele que tem mais conhecimento. A capoeira, pela mobilidade que ela te dá, ela te auxilia em qualquer outra arte marcial ou em qualquer coisa que você vai fazer na vida. Eu falo pro jogador de futebol, se ele treinar capoeira, ele vai ter mais mobilidade, né? Para qualquer pessoa que quer sair do sedentarismo. Então, ela te ajuda em tudo. Com outras artes marciais, eu acho que ela vai te ajudar demais. Em relação à dança que você perguntou, além da parte da mobilidade, a dança contemporânea utiliza muito os movimentos de capoeira, né? Mas a própria capoeira, por ser uma resistência cultural, ela traz também as suas danças africanas, como maculelê, puxada de rede, carimbó, né? Dentre várias outras vertentes da nossa cultura africana, que é gigantesca. Então, a capoeira, ela dialoga com várias modalidades, dança, música, história. Eu acho que não tem nenhuma matéria que não dê para misturar com capoeira, sabe? Que coisa boa. E para a mente, assim, não a mente exatamente, mas para o comportamento, que aprendizados uma roda de capoeira traz que as pessoas podem levar para o dia a dia? Você já falou do respeito, que são valores, mas às vezes a gente traz insights. Olha, eu hoje entendi que eu posso ser, por exemplo, mais flexível. Às vezes eu estou sendo muito duro na minha vida, nos meus comportamentos, e a capoeira me flexibilizou. Que outros aprendizados, assim, de comportamentos que as pessoas conseguem aproveitar no dia a dia? Legal você tocar nesse assunto. Essa semana mesmo eu dando aula para algumas crianças, né? Eu fiz um exercício com elas, que eu coloquei elas para serem um mestre da roda. Geralmente a roda tem um mestre que está ali com o berimbau, você só entra da roda se ele deixar, e o mestre é responsável pela energia da roda, né? De manter todo mundo cantando, de botar a energia mesmo, né? E muitas vezes isso é difícil, porque às vezes o pessoal tá com preguiça, ou não presta atenção, né? Aí eu peguei e falei, rapaz, eu vou botar essas crianças para ser mestre, para elas sentirem na pele o quanto que é difícil. Então, isso facilitou, que elas viram que, poxa, por isso que o mestre às vezes dá bronca na gente, né? Que a gente tá ali, ele tá cantando e a gente tá ali conversando, sem prestar atenção na roda, né? Então, são tantos ensinamentos.
né? Desde a atenção até a empatia. E você vê que tem alguém ali se dedicando para te dar alegria com a música, com toque. E aí você tá distraído, tá sem bater palma, por exemplo. Todo mundo na roda tem que estar batendo palma. Se um fica sem bater palma, já atrapalha a energia daquela roda, né? E como é que se dá, mestre Aladim, a graduação na capoeira às cordas? Cada grupo tem um sistema, isso não foi padronizado, já tiveram várias tentativas de padronizar, mas a capoeira ela é tão gigante que eu até entendo o fato de não ter sido padronizada essa questão de graduação. Tem uma ideia de quantas pessoas praticam no Brasil e no mundo? Esse dado deve existir, mas eu confesso que eu não trouxe ele, me pegou de surpresa. Mas atualmente ela está nos 7 continentes, né? Capoeira se espalhou no mundo inteiro. Foi considerado patrimônio cultural imaterial da Unesco em Exatamente. 2014, né? Patrimônio da humanidade, a capoeira, a roda de capoeira, né? E ela vem sendo valorizada cada vez mais, por isso que é importante que nós, brasileiros, valorizemos ela, porque lá fora ela é muito valorizada. Muitas vezes é mais valorizada lá fora do que aqui. E como é que você percebe assim o olhar da população, da sociedade para quem pratica capoeira, para as rodas de capoeira? Olha, tá mudando, né? A gente não pode dizer que não mudou nada. Eu comecei nos anos 90, até aqui a gente percebe que já melhorou, sim, melhorou muito, mas ainda precisa melhorar, né? A gente ainda passa por situações onde consideram a capoeira uma coisa marginalizada, onde não consideram ela tão boa quanto outras artes marciais, que acham que é coisa de malandro. E a gente está aqui justamente para provar o contrário. Inclusive, esse é um dos principais propósitos do meu trabalho. Mostrar que a capoeira, ela é sim uma ferramenta de educação. Por isso que a gente leva para dentro das escolas públicas, particulares, para tentar realmente desmitificar cada vez mais, né, essa imagem que a capoeira já carregou, ela foi proibida, né? Então, na sua origem, ela já nasceu criminalizada. Eu achei que a gente estivesse vivendo um momento só de admiração, porque a capoeira ela tem tantos elementos, né? Então, pessoas como você trabalhando para esse caminho, para fortalecer essa imagem e esse trabalho. E aí, com as crianças e os adolescentes que você atua hoje no Instituto, você lembra de algum caso emblemático de alguém que já tenha te dado um relato, seja um estudante que virou professor, seja algum que te contou como mudou o relacionamento dele com outros colegas, como que isso trabalhou também a questão da autoestima, porque imagino que a capoeira deve mexer muito com esse bem-estar pessoal, com esse próprio equilíbrio interior. Como eu falei, são tantos casos, né, que é difícil lembrar um específico. Eu citei o caso dessa minha aluna, né, que a mãe relatou pra gente que ela fez muitas cirurgias logo que nasceu, então ela veio treinar com 1 ano e pouquinho, tinha acabado de completar 1 ano, e ela não conseguia ficar em pé, tinha toda uma dificuldade motora mesmo, né? E a mãe relatou que, nossa, a capoeira ajudou, que hoje ela anda, ela corre, ela pula, né? Isso falando de uma bebezinha. Eu tenho uma aluna especial também, que ela teve um derrame e ela tem paralisia de uma parte do corpo. Isso esse mês, eu conversando com ela, ela veio me agradecer, né? Disse que fez muito bem, tanto para a parte mental, que ela não se considerava apta, né? Achava que não daria conta, então ela percebeu que ela pode tudo, né? E para o físico também, que ela conseguiu ver que ela consegue se movimentar. Por exemplo, ela tinha muita dificuldade de levantar sozinha. Então a gente, com aquele olhar carinhoso durante a aula, a gente vai ensinando, olha, levanta desse jeito, gira aqui o quadril, né? Aí a parte técnica mesmo do movimento, né? São tantos casos, tem casos de uma aluna, por exemplo, que eu tenho, que hoje trabalha comigo, né? Que estava trabalhando, uma aluna, mulher, mãe solo, que estava trabalhando no Ceasa, carregando saco de batata, né? E ela naquela dificuldade, trabalhando de domingo a domingo, eu fiz o desafio para ela, falei, tem coragem de largar tudo isso para viver de capoeira? Ela tem. E aí hoje ela é feliz da vida, tem a renda dela com dignidade, dando aula Coisa de boa. capoeira, né? A minha esposa, não posso deixar de falar dela também, que é uma das principais professoras que eu tenho hoje em dia. Morria de medo de dar aula. Peguei e falei, você vai dar aula. E hoje, onde ela dá aula, é elogiada também. Então, são tantos casos dentro da capoeira. E sua família, né? Porque você falou que seus filhos também hoje estão junto com vocês na capoeira.
Por livre e espontânea. Pressão. Não existe uma pressão. Mas é aquilo, tá ali, faz parte da vida deles. Um dia alguém vai perguntar pra eles: quando você começou a capoeira? E eles vão responder como eu respondi, não sei. Faz parte da minha vida. Né? Eles já nasceram ali naquela cultura. Eu tenho um filho ele acabou de fazer 7 anos. Mas eu lembro quando ele tinha 5 anos que a gente levantou num fim de semana. Ele, pai, hoje não tem capoeira não, né? Eu falei, filho, tem, a gente tem que ir pra roda, você sabe que é o trabalho do papai, e você já trabalha junto com o papai, vamos lá, você sabe que você tem que entrar na roda, porque as criancinhas veem ele jogando e se espelham nele, né? Aí hoje com 7 anos ele já entende, vamos lá, pai, depois a gente vai pro lago, a gente vai jogar bola. Então hoje eu tenho meus 3 filhos me ajudando na capoeira, graças a Deus, a Sol, a Sasha e o Caleb, além da minha esposa, que é a professora Jasmine, né? Aladim e Jasmine. Família unida em torno da capoeira. E aí, falando um pouco de perspectivas, assim, da capoeira, quais são os principais desafios dela como movimento, como esporte? Como é que você vê, tanto no Brasil como no exterior? Então, talvez por eu estar muito focado na questão da capoeira como educação, eu acho que esse é um grande desafio. Você mostrar que a capoeira serve sim para estar dentro das escolas. Agora, isso passa por uma formação muito inteligente, muito esforçada por parte do próprio mestre e professor de capoeira que queira desenvolver esse trabalho. Né? Então, acho que esse é um desafio, você levar a capoeira cada vez mais para dentro das escolas. Eu tenho esse sonho, né, de levar a capoeira para todas as escolas do Distrito Federal. Obviamente que tem outros desafios gigantescos, como a valorização do mestre, muito importante, né? Principalmente os mestres mais antigos, que não tiveram como realmente ter um recurso por meio da capoeira, mas foram importantes para que hoje a gente esteja aqui trabalhando com ela. Fala-se muito de profissionalização da capoeira, eu acho esse assunto importante, mas acho delicado também, né? Porque se você cria a profissão de capoeirista, às vezes você vai gerar ali impostos, coisas que talvez não seja tão legal para a capoeira. Então são vários desafios na capoeira, vários desafios que você tem para ela continuar evoluindo e ela vai evoluir. E aí, nesse caminho dos desafios, você acabou encontrando uma trilha que te engajou em alguns movimentos políticos para que você pudesse falar mais sobre esse esporte, trazer mais os conceitos e mostrar o lado cultural e de educação. Como é que foi essa sua jornada? Como é que está sendo, na verdade? Uma jornada bem surpreendente até para mim mesmo, porque eu nunca quis mexer com política. A gente tem isso, o brasileiro tem muito disso. Não gosto de política, não vou me meter com política. Mas quando eu entendi que a capoeira ela já nasceu fazendo política, ela já nasceu para ser uma ferramenta de transformação política, porque se existia a política de escravidão e a capoeira foi uma das resistências que mais contribuiu para mudar essa política, então ela já nasceu fazendo política. E nós que trabalhamos com capoeira, principalmente dentro de periferia, a gente precisa construir sim políticas públicas para a capoeira. Então, quando eu vi, eu já estava envolvido ali em conselhos de cultura, né? Eu tive a oportunidade em 2017 de participar da Conferência de Cultura que culminou na Lei Orgânica da Cultura, que é uma vitória gigante para o Distrito Federal, uma vitória do segmento cultural que, entre outras coisas, dá o direito de um cargo dentro das administrações regionais ser eleito. Em Brasília, onde todos os cargos de administração são indicação política, você conseguiu fazer com que o gerente de cultura, que é o representante da cultura daquela RA, passe por uma eleição. Isso é uma vitória gigantesca para Brasília. Só quem é de Brasília sabe o quanto a gente luta para poder eleger o próprio administrador da cidade, que seria talvez uma coisa muito boa, e nunca conseguiu. Mas o segmento cultural conseguiu aprovar essa lei que dá direito de nós elegermos um gerente. Eu estava lá nessa vitória, nessa construção. Foi uma caminhada onde eu venho aprendendo muito. Não imaginava que um dia eu estaria usufruindo dessa lei como gerente. Uns 4 anos depois da aprovação da lei, a comunidade me procurou, me pediu para eu me candidatar. Então, fui o primeiro gerente de cultura lá do Varjão. Passei 3 anos, a gente fez um trabalho fantástico junto com a comunidade lá. E atualmente eu estou na gerência de cultura do Lago Norte, também por eleição, trabalhando lá com o Marcelo Trator, que é um cara fantástico. E a gente vem construindo parcerias, sempre em busca de quem possa estar nos apoiando. A gente tem 2 grandes apoiadores, né? Comentei com você mais cedo, não sei se a gente pode
falar o nome Pode deles falar. aqui, que é o Martins Machado, deputado distrital, e o Júlio César, deputado federal, que o que eles vêm fazendo pela capoeira no Distrito Federal, eu acho que não tem nenhum capoeirista que vai me contradizer. Eles vêm fazendo um trabalho inédito, apoiando vários grupos, vários eventos de capoeira. Então, acho que é isso. Não tem como a gente melhorar o nosso mundo, o nosso país, se a gente não começar a entender de política. Você pode até não querer ser candidato, mas você precisa entender de política, principalmente de construção de política pública. Mestre Aladim, nosso tempo está chegando ao fim e eu queria saber, curiosidade, se esse nome, de onde você falou, né, que foi um mestre que te deu, mas ele surgiu por algum motivo, ele tem algum significado? Eu passei muitos anos achando que era por causa do Aladim do desenho, que hoje é filme, né? Na minha época era desenho. Eu andava com uma bandana de árabe, uma calça larga, e por muitos anos eu achei que era Aladim do desenho, né? Mas depois, uns 4, 5 anos atrás, quando eu reencontrei o Juba, eu perguntei pra ele, ele falou, não, cara, era Aladinho, porque você voava, você pulava muito, dava muito salto mortal, era Aladinho. Eu falei, vixe, agora já pegou Aladim. Mas eu fui pesquisar e gostei do significado do nome, né, que Aladim significa aquele que traz a luz, né, e é o que eu tô tentando fazer com meus alunos, os trabalhos sociais que a gente faz. E aí, se alguém quiser conhecer seus trabalhos sociais, quiser procurar, qual que é o caminho, o contato? Pessoal, segue lá o nosso Instagram, Instituto Cultural Raízes. Lá vai ter tudo sobre os nossos projetos sociais, né? Projetos gratuitos. Tem também sobre as aulas particulares que ajudam a patrocinar esses projetos. Como eu falei, hoje a gente não depende mais só do recurso público. Toda vez que alguém se matricula em uma das turmas particulares que a gente tem na Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste, Noroeste, Octagonal, são várias turmas particulares que a gente tem, parte dessa mensalidade vai para os nossos projetos sociais, né? Então você entra no nosso Instagram que você vai conhecer mais o nosso trabalho. A gente faz shows culturais também, então você pode contratar a gente, tudo pelo Instagram, Instituto Cultural Raízes. E os projetos sociais hoje acontecem em quais territórios? Atualmente a gente está lá no Varjão, como eu falei, no CF1, atendendo quase 700 crianças, e na Casa de Cultura do Varjão, toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. E para a gente terminar, o poder e a força da capoeira são 3 pontinhos para você preencher a frase. O poder e a força da capoeira somos nós, as pessoas, né? Acho que nós é que podemos e devemos fazer a diferença. Impactar. Vamos impactar, o verbo impactar aqui. E eu agradeço demais a presença, a conversa foi ótimo. E a casa aqui sempre aberta, a gente quer assistir aí uma apresentação, um show de capoeira, pode convidar que o Verbo Impactar vai estar lá. Muito obrigada. Eu só quero mandar um abraço pro meu padrinho, o mestre Barto, só faltou falar dele. Mestre Barto, um dos mestres mais antigos de capoeira aqui de Brasília, que eu tive a honra, você falou de eu ser um mestre muito jovem, né? Eu não teria aceitado a corda com 29 anos de idade se não tivesse vindo das mãos do próprio mestre Barto. Se ele disse que eu deveria me formar naquela época, quem era eu para dizer não, né? Então agradeço meu padrinho e a todos os capoeiristas, todos os nossos alunos, todas as famílias que fazem o nosso trabalho dar certo. São todas as pessoas que ajudam a gente a continuar impactando por meio da capoeira. Obrigado. Vamos juntos, brigadão.